Olá, olá, voltamos para o segundo vídeo. Que aula boa, hein, Claudemir? Esse ping-pong aí tá muito agora. É contemporâneo. Chegou o nosso seminário. Agora que eu estou vendo, o seminarista Marcos Rogério. Seja bem-vindo, Marcos. Abra o seu microfone e fique à vontade para participar conosco aqui desse ping-pong de hoje, nessa aula gostosa. Amém? Vamos lá, vamos fazer a projeção. Deixa eu ver aqui, o pastor Dário já está. Pastor Ayrton. Cadê ele? Não voltou ainda, né? A internet em Campo Grande é muito ruim, cruz credo. Melhor que em São João de Meriti. A do Paulino é boa. Tu tá em Campo Grande, Paulino? Professor Paulino, olha ele aí. Foi não, estou no recreio. Desculpa aí. É outro nível. Mas lembra que caía a beça? Agora deu uma melhorada. Coloquei um cabo direto aqui que melhorou bastante. É verdade. Eu estou fazendo um tempinho aqui para ele voltar. Daqui a pouco ele está chegando. Vamos lá, deixa eu projetar de novo na aula. Vamos lá, voltando aqui para a gente dar sequência. Daqui a pouquinho ele está de volta aí, meus irmãos. Ok, vou ficar com vocês aqui na minha tela. Então, voltando aqui, ó. Quando a gente faz menção desse assunto... Deixa eu ver aqui. Ok, voltei. Tópico 2, eu já estava no 3. Alerta dos crentes. Não, eu vou voltar aqui para o 2 ainda. A punição, conduta de Pedro, aqui. Vamos ler um pouquinho mais esse assunto aqui, que está muito interessante, que vai do 4 ao 16, porque aqui do 4 ao 16 tem muito assunto nesse capítulo. Vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, a respeito do 4 ao 16 ainda, onde a Cris tinha lido para nós. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados, ok? Então, tudo isso já estava determinado que ia acontecer. A palavra de Deus, ela não tem como se equivocar. Tudo que nós estamos vivendo hoje não é para a gente ficar alarmado, estupefato, achando, meu Deus, como pode? Está escrito. Para nós que somos estudantes da Bíblia, tudo isso já foi mencionado pelas Escrituras, ok? Então, não é para a gente ser pego de surpresa, é para a gente estar atento, orientando os irmãos em relação a batalhar pela fé. Então, quando ele faz menção agora, aqui, ó, no tópico, versículo 5, eu quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, pois eles abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E ele continua falando a respeito desse assunto sobre a questão da punição, tá? O que vai acontecer, tá? Então, interessante para nós aqui é todo esse contexto que Judas está mencionando, meus irmãos, já existe uma sentença do próprio Senhor. Ele já determinou o que vai acontecer. O que nós precisamos estar atentos nós precisaremos, daqui para frente, batalhar mais incessantemente pela fé cristã. Ok? Pastor Ayrton já voltou ou não? Estou aqui, querido. Opa! Pastor Ayrton, quer fazer menção sobre esse assunto? Não, eu só quero dizer que os 3 exemplos que Judas vai usar, o primeiro, que é a incredulidade ou a prostituição, né, de Israel, depois a rebelião dos anjos. Isso. O terceiro exemplo é o exemplo da questão de Sodoma e Gomorra, que de onde vem o termo sodomita. Não é interessante que exatamente são 3 pontos que Judas falou que aconteceram no passado e serviram de exemplo do juízo de Deus? Vê se as 3 coisas não estão acontecendo hoje. Exatamente. Prostituição, você é de todo mundo e todo mundo é de você, e você tem que aproveitar, não deve satisfação a ninguém sexualmente e tal. Prostituição. Segundo, rebelião. Você não deve autoridade ao teu pai, você é livre, você decide, um espírito de insubordinação, de rebelião. E terceiro exemplo, de Sodoma e Gomorra, homossexualismo, não é isso?
Repare que os 3 exemplos usados por Judas para falar que Deus exerce juízo sobre os homens estão exatamente potencializados nos nossos dias. E se Deus exerceu o juízo lá atrás, e Judas está dizendo que exerceria nos dias dele, há 2000 anos, ora, esse juízo permanece hoje, 2000 anos depois, não tem como fazer uma releitura disso. A leitura é Deus está julgando esse tipo de prática. Ok, ok. Boa colocação. Nós vamos agora dar uma projetada. A gente está falando sobre esse assunto e eu quero já trazer aqui uma interrupção para a gente fazer essa menção. Quem ainda não assistiu esse vídeo, nós vamos projetá-lo agora, porque eu já deixei aqui em stand-by. Dei uma olhadinha sobre o que foi falado e o que foi mencionado. Essa aqui a gente pode replicar, colocar, porque está no YouTube, não fomos nós que colocamos, foi o próprio que liberou. Então, a gente só vai fazer menção sobre o que aconteceu. Estão vendo? Todos estão vendo aí? Ok? Vamos lá. Não. Ok. Agora estou. Apareceu, né? Vamos lá, deixa eu dar aqui a sequência. Ouçam agora com calma o que ele vai dizer. Aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. E aí, meus irmãos? Olhando aqui bem, fica mais claro quando a gente vê e ouve, né? O que está sendo mencionado, o que a gente está falando, é o que está escrito na palavra de Deus. Ninguém está trazendo juízo infamatório contra a pessoa, porque o que está determinado e gravado está para o mundo todo ver, ok? Está lá no YouTube, quem quiser ver é só acessar a página. Então, o que a gente está mencionando é o que o pastor Ayrton falou agora. Pessoas, falsos mestres ou líderes querendo trazer para a população ou para o seu rebanho, ou para... Quando você coloca em rede pública, vê quem quer, ouve quem quer, mas a gente está falando da fé e da comum salvação e o batalhar pela fé, porque os nossos membros ouvem essas mensagens e geram dúvidas. É o que o pastor Dário diz. Convida um pregador de fora para trazer uma mensagem, imagina um camarada desse trazer uma mensagem dessa no domingo de manhã, na escola. Fala aí, pastor Dário. Eu junto logo 2 diáconos para ficar do lado dele, dar umas tapas nele e mandar para fora da igreja. Cara, é impressionante como que os sinais da volta de Cristo têm sido tão evidentes e as pessoas não estão percebendo, não é verdade? É verdade. A igreja está se perdendo, as pessoas estão dando voz àquilo que a paixão carnal dela deseja. Tem um outro vídeo do pastor Kivitz, em que ele fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Me perdoe o que eu for falar, mas ele está no vídeo e eu posso depois passar para o grupo. Ele diz que quando a mulher está no diálogo com Jesus, Jesus está tendo uma segunda intenção com ela. E quando ele fala de água viva que ele tem para dar para ela, ele está falando da ejaculação. Ele usa essa informação, né? Quer dizer, e aí quando ele pergunta para a mulher se ela tem marido,
porque ele, na verdade, está querendo ter um caso com ela. Assim, é um negócio de doido. Aberração pura, né, pastor? Aberração pura. E olha, não é só ele, não. Tem um monte de pastores, eu poderia citar um monte de pastores que são até conhecidos meus, amigos meus, assim, que eu tive contato, que eu tive relacionamento, que de uma hora para outra perverteram o seu entendimento, se deixaram levar por essas falácias, essas coisas doidas. E a questão é o seguinte, né? Nós temos que ser os instrumentos de Deus para não permitir que essas heresias entrem dentro da Maranata. Exatamente. Porque é muito fácil essas coisas entrar, né? Essa teologia liberal entra com uma força enorme. É exatamente aquilo que o pastor aí está falando. Eles vão falando e enganando as pessoas, ludibriando dissimuladamente e entrando os ensinamentos. Ora, não é a mesma coisa que Satanás fez com Eva, quando ele pergunta assim, olha, vocês podem comer dessa árvore e tal? Ela, não, Deus falou para a gente não comer, se eu comer eu vou morrer. Não é bem assim que, né? É claro que vocês não vão morrer, Deus só não quer que você tenha a mesma experiência que ele de conhecer o bem e o mal. Quer dizer, essa é a tática primária de Satanás e as pessoas estão caindo, porque elas querem ouvir isso, né? Elas querem ter informação de que o pecado que ela comete não interessa, não tem problema, você já está salvo, já tá na glória, né? Não tem problema nenhum, peca, faça o que você quiser, viva a sua vida, seja feliz, né? Não se, tem que reinterpretar a Bíblia para ela encaixar dentro dos conceitos. Isso é um perigo muito grande. Exatamente. Pastor Ayrton, quer dar uma contribuição? Esse assunto é extensíssimo. A gente está Sim, dentro sim. do contexto. Pode falar. Olha só, 3 vezes no Novo Testamento, pelo menos, fala dos últimos dias com essa conotação. O outro texto é 2 Timóteo 3, quando diz lá, os últimos dias serão dias trabalhosos. Haverá homens amando de si mesmo, tal. Ele diz no versículo 5 assim, tendo aparência de piedade e negando a sua... Eles têm aparência de temor a Deus, de bondade. O outro texto é 2 de Pedro 3,3, quando diz lá, os últimos dias surgirão escarnecedores, que é muito parecido com o versículo de Judas. E ele vai dizer que eles dirão quando será a vinda do Senhor. Então, olha só as características. Doutrina de demônio, aparência de piedade e não falam sobre a vinda de Jesus. Você não vê um desses pregadores almejando arrebatamento. Isso aí já está... a frieza deles não tem... Para eles, Jesus vir é um mundo melhor. É que o Ricardo Gondim teve coragem de dizer. E eles são tudo do mesmo time. Só que usam de artifício, infelizmente, enganando aqueles que não percebem, né, a artimanha. Exatamente. Boa colocação, pastor Dário, pastor Ayrton, obrigado. Vamos dar sequência. A importância, meus irmãos, que nós estamos tendo e o cuidado, né, de nós estarmos tratando desse assunto com muita seriedade, muita serenidade, é para trazermos para vocês o que talvez vocês estejam assim, meu Deus, mas eu não sabia disso. Só para fazer uma enquete rápida de observação aqui. Quem é que estava totalmente alheio a essas informações? Faz assim, não estava sabendo de nada, não ouvi dizer. Tem alguém aí que... Ou todo mundo já estava ciente, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Todo mundo, né? Então isso é muito bom, isso é muito importante, né? Porque o membro da Maranata é um membro antenado nas informações. E isso é muito bom para a gente até ver um exemplo. A questão das nossas escolas dominical, que são fantásticas, né? Eu sempre elogiei Samires, o Ailton, agora chegando a nossa Janaína, a nossa diaconisa, nas demais igrejas, nas nossas coordenações, eu só tenho que aplaudir e agradecer a Deus, porque nós temos uma escola bíblica de excelência e precisamos valorizar tudo isso. Amém? Vamos lá, vamos dar sequência, porque tem muito assunto ainda, meus irmãos. Nós estamos apenas no 2º vídeo. Daqui a pouquinho vocês vão falar também. Vamos lá. Lembrem-se das palavras dos apóstolos. Pastor Ayrton leu agora, né? Timóteo 4, falou alguma questão, a gente volta depois nas perguntas. A intenção dos falsos mestres, eu já falei, então vamos pular essa sequência aqui. Vamos lá. Tópico 4. Ele os aconselha, verso 20 ao 21, a quê? Edificar a própria fé. Olha que interessante. Edificar a própria fé.
no poder do Espírito Santo. Como é que eu edifico a minha fé? Um exemplo. Claudemir, estou aqui morando em Mauá, eu vou para a igreja os domingos pela manhã, e o que Claudemir faz durante a semana? O que Claudemir faz com a sua família? O que a gente... Só o domingo de manhã, indo para a igreja domingo de manhã, é o suficiente? Outros irmãos que só vão para a igreja domingo um culto da semana, ou só, às vezes só vai na quinta, ou às vezes só vai no domingo. Irmãos, isso é insuficiente. Nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias. Como? Orando, jejuando e estudando as Escrituras todos os dias. Aí é que eu vou pedir o pastor Ayrton agora para falar sobre a questão do jejum. O pastor Dário vai falar sobre a oração, né? E o estudar as Escrituras sobre esse aspecto mais objetivo. Pastor Ayrton, agora está com a palavra no contexto da edificação própria da fé. Ok. Com relação ao jejum, o jejum não é um mandamento como vigiai e orai, no imperativo. Contudo, o Senhor Jesus nos deu uma conotação de que nós precisaríamos dele. Quando perguntaram lá a Jesus, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Jesus vai dizer o seguinte, olha só, você pode jejuar quando está presente o noivo? No meio da festa, já pensou? No meio da banquete, estou em jejum. Ninguém faz isso. Mas quando fosse tirado o noivo, eles, está implícito lá, eles jejuarão. Está explícito que eles jejuariam. Então, repare que o Senhor Jesus comunica à sua igreja esse princípio do jejum. Comunica, não como mandamento, mas como uma busca. Os apóstolos jejuaram. Nós vemos em Atos 13, em outros textos da Bíblia, que eles orando e jejuando. Depois, Atos vai dizer pelo menos 3 vezes eles orando e jejuando. O que é o jejum? Essa é a grande pergunta, não é verdade? Porque o que é? Orar a gente sabe, é conversar com Deus. E o que é jejum? O jejum é quando você abdica de algo lícito, né? Não eu estou jejuando do adultério. Isso não existe. Jejuar do adultério, você já está longe de Deus, você está adulterando. Você jejua de coisas que são agradáveis e não são pecados. Concordam? Então, o jejum é quando você abdica de algo lícito para uma consagração, uma busca, uma intensificação de busca maior. Jesus, quando vai para o deserto, ele fica 40 dias e a Bíblia diz que ele jejuou. Essa prática no Antigo Testamento, ela vem muito com aquela coisa, né, do arrependimento nacional, as mazelas do pecado. Esther tem um texto interessante, porque alguns hoje dizem que nós não jejuamos mais por outra, nós não podemos jejuar pelos outros, jejum. Esther diz, jejuai por mim, que eu vou perante o rei. Então, quando a gente faz um clamor de jejum, vamos jejuar, irmãos, isso é princípio bíblico. Nós precisamos de uma intervenção de Deus, a igreja pode ser conclamada a fazer um jejum em prol de uma causa. Perfeito. E no Novo Testamento, isso continua. Isso não é coisa da lei. Isso é coisa de servo de Deus, que quer buscar uma intimidade com Deus. E Jesus chega a dizer, existe muita discussão sobre esse texto, e que aquele demônio que não é expulso, e aí os discípulos vão perguntar, Senhor, por que não conseguimos expulsar? E Jesus vai dizer, olha, essa casta de demônios só saía com jejum e oração. É claro que você pode estar jejuando e demônio nenhum sair. Eu acredito que Jesus está falando, na minha opinião, está falando de um estado de vida. O jejum ali é uma prática de consagração total a Deus, que é também deixar os alimentos para buscar a Deus. Agora, Claudemir, eu não quero me alongar muito nisso. Okay. Uma coisa que eu acho importante dizer é que nós nunca precisamos fazer loucuras. Sim. Certo? Se você tiver algum problema de saúde, tem um problema de estômago, uma úlcera, se você não pode jejuar, inclusive há discussão de 3 tipos de jejum, né? Há aquele jejum total, que seria o caso lá de Moisés, de Elias, em que eles não comeram nem beberam. Há aquele jejum de Daniel, quando diz que ele não comeu os manjares do rei.
Então, quer dizer, hoje está muito em moda o pessoal dizer, não, eu estou jejuando da televisão, estou jejuando do chocolate, estou jejuando de não sei o quê. E há uma grande parte que acredita que o jejum, que inclusive Jesus teria feito, foi o jejum que ele, na verdade, ficou sem comer 40 dias, mas não ficou sem beber água. Então, que existiria a prática, porque depois de 3, 4 dias sem água, o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus não precisa de nenhuma loucura nossa. Boa. Tá? O que ele precisa de uma consagração. Você pode ter uma vida de oração. Se você tiver um problema de saúde que te impede de jejuar, Deus vai saber do teu propósito e você vai fazer isso de uma vida de oração, se abstendo muitas vezes dentro do seu limite. Por que eu estou dizendo isso? Eu, quando novo, descobri que eu fazia jejum, eu passava muito mal, ficava muito mal, dor de cabeça, minha cabeça explodia, até o dia que eu fui ao médico e o médico me falou que eu tenho excesso de acidez no meu estômago. Então, quando eu fico mais de 3 horas sem comer, começa uma dor de cabeça horrível, né? Eu penso, não é porque não, eu tenho excesso de acidez. E aí, o que eu passei a fazer? Eu passei a jejuar dentro do meu limite. Não passava mais o domingo inteiro com a igreja, que a gente jejuava, às vezes, o domingo inteiro. Todo mundo chegava no final do dia lanchando na padaria, e aí eu ia para a padaria com a minha cabeça explodindo. Eu não conseguia, no culto, eu não conseguia nem prestar atenção de tanta dor de cabeça. Até o dia que eu descobri que eu não podia ficar 2, 3 dias em jejum, como muitos irmãos fazem. Então, não faço jejum de 2, 3 dias. Quem consegue fazer, glória a Deus, eu gostaria. Eu faço jejum dentro do meu limite. Então, você se conheça, mas busca a Deus em jejum, porque a Bíblia mostra no Novo Testamento que você deve fazer isso. É uma maneira de se consagrar, se abster de coisas que não são pecados. Todas as coisas são lícitas, então não convém, mas nesse caso, as coisas lícitas, muitas vezes, você abster dela é uma forma também de você se consagrar a Deus. E a comida, hoje existem estudos que falam sobre isso, eu não sou cientista, em que é muito bom para a saúde se a pessoa, de vez em quando, ficar horas sem comer, porque aquilo seria um processo de purificação do organismo. Ele trabalharia, mas eu não sou médico, só estou citando o que ouvi alguns dizer. Algumas culturas, os egípcios jejuavam. As culturas antigas tinham dias de jejum. Os cristãos antigos, às quartas e sextas, jejuavam. E aí, hoje em dia, os crentes são tão espirituais. Estou na graça. Eu não jejuo, batismo eu não preciso mais. Então, meus irmãos, o que os crentes do Novo Testamento fizeram, jejum, oração, consagração, nós praticamos ainda hoje. Amém, amém. Boa colocação, pastor Ayrton, perdão. Pastor Dário, quer falar um pouquinho sobre oração? A oração. Deixa eu botar aqui meu vídeo. Então, essa junção, né, do jejum com oração, isso é muito importante nós entendermos, porque, na verdade, as coisas estão ligadas, né? Tudo que a gente pratica, tudo que a gente faz hoje em dia, ela tem uma origem. A origem é em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina a fazer todas essas coisas. Pastor Ayrton comentou muito bem que no tempo que Jesus estava presente, ele fala a respeito da necessidade de jejuar, mas que enquanto o noivo estivesse presente, não havia, como se fosse uma festa de casamento, não havia necessidade de jejuar, mas que haveria um tempo em que as pessoas teriam que jejuar, né? Buscar a Deus. E a oração é um projeto de vida, né? Você não pode ser um crente sem você ter esse projeto na sua vida, projeto de orar. Jesus, muitas vezes, ele se isolava para orar. Em momentos chaves da vida dele, Jesus estava orando, né? No início do ministério, ele estava lá no deserto, jejuar e orar, buscar a face de Deus, buscar a direção de Deus. E, às vezes, no meio do tumulto dos milagres, das curas, das coisas que ele fazia, ele tinha a necessidade de se isolar, ir para um monte, fazer alguma coisa, ficar quieto e buscar Deus. Ou entrava no barco, ia para o meio do lago do Genezaré para poder orar. Esse era o propósito dele. Inclusive, no final da jornada dele aqui na Terra,
antes da crucificação, ele vai para o Monte das Oliveiras para orar, para clamar, para buscar em Deus força para viver e tal. Então, a oração, ela é a nossa respiração, a nossa mola espiritual, o nosso projeto espiritual. A gente tem que aprender que Deus não quer que nós fiquemos isolados em um convento o dia inteiro orando. A vida não é assim. Mas a gente pode estar com a nossa mente o tempo inteiro ligado no Senhor. Vigiai e orai, diz a palavra de Deus, né? Tessalonicenses, se for a memória, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, fala orai sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? É quando a gente está o tempo inteiro entendendo e percebendo a nossa função e a nossa responsabilidade nesta terra como dispenseiros da graça e embaixador do reino. O que o embaixador faz? Ele representa o reino. Então, para você representar o reino de Deus, você tem que estar preparado para isso, com um comportamento adequado, com a estrutura adequada, com a vida adequada, com íntima comunhão com Deus através do jejum e da oração. Você vai entendendo e ouvindo, aprendendo a ouvir Deus falar ao seu coração. Tem uma experiência que eu vivi enquanto eu estava fazendo um projeto missionário em Itaguaí. Eu fui pela Igreja Batista Universitária e aí a gente fazia atendimento odontológico durante o dia e à noite saía para evangelizar, fazer ar livre, essas coisas todas, né? E aí só tinha eu de dentista nesse dia trabalhando nesse projeto. Então eram 60 pacientes por dia que eu atendia mais ou menos e era só extração. Então chegava a hora que o braço já não aguentava mais. E eu lembro que entrou uma pessoa, uma senhora, uma nordestina, e eu fui fazer a extração do dentinho dela, só que eu tenho uma prática de sempre orar em todo o procedimento que eu faço. Então, quando está preparando o equipamento, eu estou orando, buscando a Deus direção, para Deus abençoar, vou fazer uma cirurgia, estou orando, é uma prática minha. Só que dessa paciente eu não orei, esqueci, estava lá envolvido com outras coisas e tal, e esqueci de orar. E o dente não saía de jeito nenhum, não saía. Eu fiz de tudo que eu podia, inventei, puxei, forcei, amarrei, mandei a enfermeira segurar, igual desenho animado, mandei a enfermeira segurar a cabeça do paciente, botei o buticão no dente, enrolei a toalha no dente, peguei com as duas mãos e nada. Aí eu já não tinha mais o que fazer. Aí botei o buticão lá na posição tal e lembrei que eu não tinha orado. Quando eu lembrei que não tinha orado, eu falei, Senhor. Quando eu falei, Senhor, o dente saiu na minha mão. Eu não fiz força, não foi eu que arranquei aquele dente. Foi Deus que arrancou. Eu não fiz nada, eu só estava com o alicate lá no dente. Mas eu não tinha orado. E eu falei isso, eu não falei em voz audível, eu falei só eu e Deus. Eu falei, Senhor. E aí Deus tirou o dente para mim, para falar assim, olha, tu tem que estar ligado, tu tem que estar me buscando, você tem que prestar atenção em todo momento. Você não pode confiar em você somente, né? Então, quando você confia em você, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, é você confiar em você mesmo, na sua força, sua capacidade, eu posso, eu conto, isso eu faço, a gente tem a tendência a falhar. Mas quando a gente está debaixo da oração, ali buscando a Deus em oração todo instante, Deus vai falando, a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente aprende a interpretar a voz de Deus, a gente começa a perceber e ter discernimento espiritual. Isso é uma capacitação que a gente vai aprendendo a partir da intimidade. Então, a oração é o potencial de vida espiritual de um ser humano. É inadmissível que um crente viva sem orar. E eu não estou falando daquelas orações que são decoradas, né? Senhor, muito obrigado por esse alimento, eu te agradeço em nome de Jesus. Vira uma reza. Senhor, muito obrigado por esse dia, em paz me deito, em paz me levanto, em nome de Jesus. É reza. Oração é conversa, é você expor, é você ouvir, é você parar um pouquinho para ouvir no meio da conversa. Isso é oração, isso é fundamental. Então, não é possível vivermos sem oração. Amém, amém. Oração é intimidade para saber a intenção de Deus para a sua vida, né? Agora, uma outra questão é, qual a importância do estudo da palavra? O seminarista Marcos Rogério está aí conosco ainda? Não estou vendo ele aqui na tela. Seminarista Marcos está aí, não? Ô, Marquinhos, quer falar um pouquinho sobre... Eu lembrei de você, eu falei, cadê o Marquinhos? Sobre qual a importância do estudo da Bíblia para a vida do crente através da oração e do jejum, Marquinhos. Contribui conosco.
seminarista Marcos Rogério. Então, Claudemir, eu estava aqui com fone de ouvido, estava só me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Bem, tá ótimo. Bom, você falou sobre a importância do estudo da palavra, né? De se voltar para as Escrituras. Isso. Já que a gente está falando de um tema e a gente está usando a figura aí, a pessoa que ficou clara e evidente, né? A proposta gostei muito da palavra do pastor Ayrton, aí, da dissimulação, né? Eu estava conversando com o pastor Dário, que há um ano atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, eu estava numa viagem e estava ouvindo uma mensagem desse mesmo pregador, né? Eu, outrora, sempre ouvi bastante. E era uma mensagem sobre Romanos. Eu até passei para o pastor Dário essa mensagem essa semana, onde ele falava sobre as leis, a lei do pecado, a lei de Deus e a lei do Espírito. E como disse o pastor Ayrton, ele começa muito bem, ele vem falando igualzinho a gente, ele inicia com uma proposta muito igual. E, de repente, ele muda lá, dizendo que a lei de Deus é impossível alcançar, a lei de Deus não se tem como fazer, mas a lei do Espírito, que é essa que, segundo ele, aceita tudo, né? Tudo pode. E aí eu queria falar por isso aí, porque o fato de você estar tendo vivência com a palavra, contato cotidiano, né? E aí eu vou pegar o mesmo gancho do pastor Dário. Assim como a oração não pode ser algo mecânico, a leitura também não pode só passar a vista, não é só passar o olho, não é só ler de qualquer forma. Eu lembro de uma frase, acredito que não deva ser do pastor Assir, mas ele falou em uma aula magna no IBM de Caxias, dizendo que a leitura é como se fosse nadar, né? E o estudo da palavra se assemelha ao mergulhar. Então, você pode ficar só na superfície nadando, né? Que seria a leitura, e para você conhecer um pouco mais, você precisa se molhar um pouco mais, você tem que mergulhar na água para ter conhecimento. E o que vai fazer a gente conseguir estar como de uma forma não só atento, mas assim como a palavra diz que você não vai seguir esses ventos de doutrina, é você não ser apanhado, não ser pego de surpresa, não ser imbuído ou conduzido por um raciocínio errôneo, mesmo que seja dissimulado, como disse o pastor Ailton. Mesmo que pareça igualzinho a gente, mesmo que mude lá só os 20%, 30%, 10%, para a gente não vá trazendo esse engodo. Então, a vivência com a leitura, com a prática da leitura e do estudo da palavra, contribui com que o crente, aquele que sabe que tem que jejuar, aquele que sabe que tem que orar, ele também tem que ter uma prática de leitura das Escrituras, que é para que esteja são e capaz de enfrentar essas doutrinas loucas aí de demônios, como já foi dito muito bem pelos senhores aí. Amém, amém. Boa, boa. Esse ping-pong tá gostoso, né? Que a gente... eu não combinei contigo, né? Mas a gente vê a capacitação dos nossos mestres aí, que isso é excelente. Amiga para essas coisas mesmo, né, cara? Exatamente, exatamente. Aquela passagem, né, do profeta que fala sobre água nos artelhos, no joelho e nos lombos, sobre o nadar. Todo mundo, né, todo pregador que tem uma mensagem na manga, ele tem essa mensagem, né? Porque a profundidade da palavra é que gera, para as pessoas que estão ouvindo, Ezequiel 47, boa, Isaac Yuri, nosso pesquisador rápido. Então, quando você tem intimidade com a palavra, você vai mais profundo e Deus te revela o mais secreto do seu íntimo, né? Então, ele traz o oculto e o escondido à revelação. Mas vamos dar sequência aqui, meus irmãos. Faltam 5 minutinhos para a gente encerrar e eu quero encerrar para a gente voltar aqui já nas perguntas. Vamos lá. Vou colocar de novo a projeção, que aqui fica mais fácil. Estudando as Escrituras. E o quinto, os instrui em seus deveres em relação aos outros. Versículos 22 a 23. Ele diz o seguinte: tenham compaixão dos que estão em dúvidas, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Olha que interessante, né? Tenham compaixão dos que estão em dúvidas. Por que ele fala isso? Tem muita gente que não é cristão, mas também não quer ir para o inferno.
não quer fazer a coisa errada, mas fazem por não conhecerem a verdade profunda de Deus. Então, a orientação que ele traz aqui, Judas, tirem as dúvidas daqueles que buscam tirar, ou aqueles que verdadeiramente, não é como Pedro diz, né? Aqueles que você não deve jogar pérolas aos porcos. Tem pessoas que não querem ouvir a palavra, não estão querendo nada sobre Deus, e tem gente que fica insistindo. Tem outros que têm dúvidas, mas ele precisa de alguém que esclareça. Como eu ouvirei se não houver quem pregue? Como eu irei, né, se eu não estiver preparado? Então, existem situações em que essa preparação que nós estamos dando aqui para os alunos, para nós mesmos, né, nos aperfeiçoando, buscando profundidade e intimidade para esclarecer a respeito da salvação eterna. E o tópico final, conclusão. A única saída para a humanidade é reconhecer que Deus é poderoso para salvar o pecador que se arrepende na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai lá para o olho no olho, a gente encerra esse período agora. Deixa eu ver aqui, tem 3 minutinhos. Eu vou dar um tombo aqui agora para a gente já voltar no último, e aí a gente entra nas perguntas, ok? Na sequência, vamos lá. Vou derrubar aqui para a gente voltar no terceiro vídeo. 1, 2, 3 e...